Estamos aqui reunidos nessa tarde de quinta-feira para dar seguimento aos nossos vídeos sobre as fases do ciclo menstrual. E se você chegou nesse vídeo completamente de paraquedas e não tem a menor ideia do que eu tô falando no sentido de dar continuidade aos nossos vídeos, vai assistir os outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto. O primeiro vídeo é sobre como funciona o ciclo menstrual e o outro vídeo é sobre a fase folicular, que é a primeira fase do ciclo menstrual. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos começar com a fase ovulatória. A fase ovulatória é a segunda fase do ciclo menstrual, quando tu pensa no ciclo menstrual dividido nessas 4 fases, que é o que a gente já falou no primeiro vídeo sobre como funciona o ciclo menstrual. Quem vê o ciclo dividido em apenas 2 fases, considera a fase ovulatória como parte da fase folicular. A fase folicular termina quando a ovulação ocorre. A fase ovulatória dura desde poucos dias que precedem a ovulação até o dia que a ovulação realmente ocorre. Poderia-se dizer que a fase ovulatória dura só um dia, que é o dia que a ovulação ocorre. Mas a verdade é que, tirando com exames muito específicos, não tem como a gente ter certeza no dia a dia exatamente quando a nossa ovulação ocorreu. A gente só consegue confirmar que uma ovulação ocorreu depois que ela ocorreu. A ovulação, ela só acontece num dia, mas a fase ovulatória, ela dura um pouco mais, porque é aquela brecha de dias que tu pode estar ovulando. Nessa fase, o estrógeno liberado pelo folículo, ele causa uma elevação no LH, que é o hormônio luteinizante, e isso estimula o folículo a liberar um óvulo para a cavidade pélvica. Lá, ele é empurrado pelas tubas uterinas até chegar no útero. Conforme a gente vai se aproximando da ovulação, ele vai subindo, ele vai ficando mais macio, parecendo cada vez mais nossos lábios, e ele tende a ficar um pouco mais aberto. Ele tende a ficar mais abundante e mais líquido. Isso porque o fluido é justamente o veículo que vai levar o esperma até dentro do útero para poder ocorrer uma fecundação. Quanto mais líquido e quanto mais corrido ele tiver, maior a capacidade dele de, digamos assim, viajar até o útero, se der que vocês conseguem. Enfim, vocês entenderam. Normalmente passa de uma consistência cremosa no começo, metade da nossa fase folicular, e vai se tornando cada vez mais líquido, mais transparente, mais escorregadio. Vocês devem ter ouvido outras pessoas falarem isso, mas é que é a melhor relação. Ele se parece muito, muito uma clara de ovo. E normalmente o dia que a gente tem mais fluido é o dia da nossa ovulação ou um dia antes da nossa ovulação. Uma vez que passou a nossa ovulação, o nosso fluido seca por completo ou ele vai secando, mas normalmente pode se observar uma mudança bem significativa, porque num dia tu teve o pico e daí depois tu não tem mais aquele padrão. O padrão muda bastante. E conforme o nosso fluido cervical muda, a nossa sensação vaginal também muda. Ela vai ficando cada vez mais lubrificada. Depois que a gente ovulou, depois que passou a nossa ovulação, a sensação volta a ser mais seca. Essa eu acho que é uma das partes mais importantes de se entender nesses vídeos falando de cada uma das fases do ciclo menstrual. Qual o motivo de se observar a temperatura? Eu mesma, durante muito tempo, quando eu tentei usar esse método pela primeira vez na minha vida, que foi bem antes de eu começar a fazer esses vídeos, eu entendia que a temperatura ela indicava quando uma ovulação vai ocorrer. Não é isso que acontece. Muitas vezes a gente fica com a impressão, conforme a gente lê, que a nossa temperatura ela vai subindo gradativamente conforme a gente for se aproximando de uma ovulação, que nem o nosso fluido que vai ficando mais líquido. Mas não é isso que ocorre. A nossa temperatura, ela só sobe depois da nossa ovulação. Então, durante a fase ovulatória, a nossa temperatura se mantém estável. Existem algumas pessoas que observam que a temperatura delas vai sim subindo gradativamente conforme elas se aproximam da ovulação, mas isso não é o padrão do nosso corpo, isso não é um padrão que a gente deve procurar, porque na maioria das vezes a nossa temperatura só vai variar depois, e se a gente fosse confiar na temperatura pra saber quando a nossa ovulação vai ocorrer, a gente ia ter sérios problemas, porque a gente só ia ficar sabendo depois. Nesse sentido, eu queria muito compartilhar com vocês um post que eu li esses dias no Instagram, e eu gostei muito porque resume muito bem essa questão que eu tento explicar da temperatura e da ovulação. Também é muito comum a gente sentir uma pontada de cólica no dia da ovulação. Normalmente ela é concentrada em um dos lados do nosso abdômen, porque a ovulação acontece sempre em um dos ovários, né? E nesses dias também é comum a gente sentir sintomas bem parecidos com o da TPM. Fome, desejos de comida específica, maior sensibilidade emocional, dor de cabeça, acne, um inchaço. Também é normal a gente sentir um pico de energia logo seguido por uma exaustão, assim. Eu já reconheci o meu padrão e eu sei que o meu corpo ele é bem assim. Conforme eu tô me aproximando da minha ovulação ou que eu ovulo ali a minha fase ovulatória, eu sinto
tudo que eu sinto na minha TPM. É tipo, é um alerta que assim, estou entrando na segunda fase do meu ciclo menstrual. É muito legal perceber esse ciclo, que ele sempre se repete. A gente percebe que o nosso corpo tem os próprios padrões dele. Além disso, algumas pessoas percebem que elas têm alguns outros sintomas que são comuns dessa fase, que pode ser um paladar mais aguçado, pode ser um olfato mais aguçado, pode ser uma intolerância para certos tipos de comida, uma intolerância para certos tipos de tempero, pode ser maior cansaço, questões de intestino, de digestão. O ciclo menstrual, ele influencia bastante na nossa digestão, então tem muitas pessoas que conseguem identificar certas fases do seu ciclo em relação à digestão, dependendo de como a digestão delas, elas sabem que elas estão se aproximando dessa ou daquela fase do ciclo menstrual. Enfim, tem muitos outros sintomas, mas os outros não são tão comuns, eles variam de pessoa para pessoa. Então vão anotando todos os sintomas, principalmente nas primeiras vezes que vocês estão acompanhando o ciclo menstrual de vocês, para que depois vocês consigam voltar e ver quais são as coisas que sempre se repetem na mesma fase. Essa fase, ela é marcada pela conexão com a comunidade. Eu penso muito nessa fase como a fase do segundo e do quinto chakra. Essa é a fase quando a gente tá mais expansivo, sexualmente falando, e é a fase quando a nossa capacidade de comunicação, que tá relacionada ao quinto chakra, que é o chakra da garganta, também tá mais aguçada. Então eu gosto de pensar nesses dois chakras como representativos dessa fase do ciclo menstrual. Nessa fase, a nossa capacidade de comunicação, ela tá mais acentuada, o que nos permite comunicar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com mais clareza. A gente também tá muito mais receptivo à opinião do outro. Ou seja, esse é um momento ideal pra gente ter conversas importantes. Seja no trabalho, seja com a família, seja com o parceiro, com quem for que você precise ter uma conversa importante, esse é um momento bom, porque você vai conseguir dizer melhor o que você tá sentindo, dizer melhor o que você tá pensando, e você vai conseguir receber melhor a opinião do outro. Também é um bom momento pra pedir um aumento, por exemplo. Todas essas conversas que são importantes, é um ótimo momento. Outro fator que eu acho interessante, dizem que essa é a fase do ciclo ideal pra gente nos nossos primeiros encontros, porque como a gente tá mais comunicativa, a gente tende a se tornar mais atraente, porque a gente tá mais disposto a se relacionar com outra pessoa e estabelecer uma conexão com ela. É um bom momento pra gente apostar em grãos mais leves, tipo a quinoa e o milho. E nesses dias também é bom a gente comer bastante fruta e vegetais frescos, porque eles são ricos em antioxidante que ajudam a controlar os efeitos que o pico de estrógeno da ovulação pode ter no nosso corpo, como o inchaço e a acne. E além disso, se possível, é bom fazer que nem na fase folicular e continuar comendo esses vegetais crus ou então cozidos de uma maneira mais leve, como no vapor. E por último, em relação aos nossos exercícios, esse é o momento ideal para fazer exercícios de alto impacto e para fazer exercícios em grupo. Nessa fase do ciclo é quando a gente tá com o nosso nível de energia mais alto e, como eu disse antes, é quando a gente tá mais comunicativo. Então a gente tende a ter mais facilidade, mais vontade de fazer esses exercícios em grupo, que também são uma forma de socialização, né? Bom, gente, isso era tudo que eu tinha pra falar sobre a fase ovulatória. Eu espero que eu tenha conseguido deixar as coisas claras. Por favor, não deixem de ler o post que eu vou deixar aqui embaixo, o link do Instagram Fertilidade Consciente, porque ele é bem explicativo, e leiam os outros posts que tem nesse Instagram, porque eles são todos muito bons. O conteúdo desse Instagram é muito, muito, muito bom. No mais, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês assistam os outros vídeos. Muito obrigada para as pessoas que me mandaram mensagem perguntando aonde que estavam o resto dos vídeos sobre as fases do ciclo menstrual. Aqui estão, estamos voltando. É isso, beijos, até o próximo, e deixem aqui embaixo o que vocês acharam, dúvidas, comentários, questões, qualquer coisa, que eu vou fazer o meu melhor pra responder todo mundo o mais rápido possível, responder as dúvidas de vocês que eu puder responder, e as que eu não puder responder, eu vou pelo menos tentar indicar alguém ou algum lugar que possa ajudar vocês com essa dúvida, com essa informação que vocês procuram.